Os reis de Israel foram mais do que governantes. Eles foram homens colocados por Deus em posições onde cada escolha moldava o destino de uma nação inteira. Suas vitórias ensinaram lições profundas, e seus erros abalaram a história espiritual do povo escolhido. No vídeo de hoje, você vai conhecer os 10 maiores ensinamentos deixados por esses reis. Ensinamentos que continuam falando conosco até hoje, porque Deus não registrou essas histórias apenas para a memória, mas para nos alertar, nos ensinar e nos transformar. Prepare-se para uma jornada profunda, espiritual e reveladora. Cada ensinamento virá acompanhado de uma base bíblica, e você vai perceber que as decisões de um homem podem mudar o futuro de muitos. Primeiro, a obediência muda o destino. A história de Saul. Saul foi ungido como o primeiro rei de Israel. Ele era forte, imponente e escolhido por Deus. Mas, ao longo do tempo, Saul passou a obedecer parcialmente, e obediência parcial é desobediência completa. Quando Deus mandou destruir totalmente os amalequitas, Saul preservou o melhor do rebanho e poupou o rei Agag. Ele justificou, explicou, tentou parecer correto, mas Deus não aceita justificativas quando ele já deixou clara sua vontade. A lição é clara. Quando Deus fala, ele não está pedindo opinião, ele está dando instruções para nos proteger e nos direcionar. A obediência é o caminho que abre portas espirituais, e a desobediência é o que fecha. Aplicação para hoje. Quantas pessoas perdem oportunidades porque obedecem a Deus apenas quando convém? Saul perdeu o trono, não por falta de talento, mas por falta de obediência. Pois está escrito: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Segundo ensinamento. A humildade atrai sabedoria. O pedido de Salomão. Salomão não herdou sabedoria, ele pediu. No início do seu reinado, Deus apareceu a ele em sonho e disse: pede-me o que quiseres que eu te dê. Salomão poderia ter pedido riquezas, vitória sobre inimigos ou fama, mas ele pediu entendimento. Isso é humildade, reconhecer que não sabe tudo. Reconhecer que para governar, liderar e tomar decisões é preciso a sabedoria que vem do alto. E porque Salomão se humilhou, Deus o fez o homem mais sábio da terra. A humildade abre a porta para dons espirituais que ninguém pode tirar. Aplicação para hoje. Deus não dá sabedoria a quem acha que já sabe tudo. Ele dá sabedoria a quem se coloca pequeno diante dele. Essa foi a oração de Salomão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo. Terceiro. O pecado escondido sempre será revelado. Davi e Natã. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas até ele caiu. Tentou esconder o pecado, encobrir o erro, manipular a situação, mas Deus enviou Natã. O pecado pode até ser escondido dos homens, mas nunca de Deus. E quando Deus revela, não é para destruir, mas para restaurar. A lição é dura, mas necessária. O que é escondido cresce, apodrece e destrói, mas o que é confessado é curado. Aplicação para hoje. A pior prisão não é a externa, é a interna. Pecados escondidos roubam força, alegria e comunhão com Deus. A restauração começa quando a verdade vem à luz. Está escrito em 2 Samuel 12:7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Quarto ensinamento. Alianças erradas colocam homens de Deus em perigo. Josafá e Acabe. Josafá era um bom rei, temente a Deus, mas se aliou a Acabe, um dos piores reis de Israel. Uma aliança errada colocou um homem de Deus no campo de batalha ao lado de um homem perverso, e isso quase custou sua vida. A lição é simples: não basta ser bom, é preciso se conectar com pessoas que têm o mesmo espírito, porque alianças espirituais definem destinos. Quem se une ao errado acaba lutando lutas que não eram suas, sofrendo dores que não precisava sofrer e correndo riscos que Deus nunca planejou. Versículo base na ACF. 2 Crônicas 19:2. Ajudarias tu ao ímpio e amas os que aborrecem ao Senhor? E esse é o quinto ensinamento.
Quem rejeita a voz profética, rejeita a proteção de Deus. Muitos reis prosperaram enquanto ouviram os profetas, e caíram quando desprezaram a voz de Deus. Alguns preferiam bajuladores, gente que só diziam que queriam ouvir, mas rejeitar a voz profética é rejeitar a correção e a direção de Deus. A lição é profunda. A voz profética não vem para agradar, vem para alinhar. E quando o profeta é desprezado, o povo perde a proteção espiritual. Versículo base na ACF. 2 Crônicas 36, 16. Zombaram dos mensageiros de Deus, até que subiu a ira do Senhor. Sexto ensinamento: a idolatria transforma o coração. Manassés. Manassés foi um dos piores reis da história de Israel. Introduziu feitiçaria, adivinhação, magia e até queimou seus filhos no fogo. Tudo começou com uma coisa simples: a idolatria. A idolatria abre portas espirituais destrutivas. Ídolos não são apenas estátuas. Ídolos são prioridades que assumem o lugar de Deus: dinheiro, vaidade, aprovação, vícios, relacionamentos. O coração humano sempre terá um trono. A pergunta é: quem está sentado nele? Em 2 Reis 21:6 está escrito: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Sétimo ensinamento: o verdadeiro culto restaura uma nação. Josias. Josias tinha apenas 8 anos quando se tornou rei, mas foi um dos maiores reformadores espirituais da história. Ele destruiu altares idólatras, limpou o templo e restaurou a palavra de Deus. A lição é: quando o culto verdadeiro volta ao centro, tudo volta ao lugar. Quando Deus ocupa o trono, a casa é restaurada. Quando a palavra volta, a vida volta. Em 2 Reis 23, 25 está escrito: e antes dele não houve rei que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração. Oitavo ensinamento: o orgulho transforma glória em ruína. Uzias. Uzias começou muito bem. Deus o prosperou, fortaleceu e exaltou. Mas a Bíblia diz que seu coração se elevou. Ele quis fazer o papel dos sacerdotes, entrou no templo e foi ferido com lepra. O orgulho transforma a honra em vergonha. A queda não começa quando a pessoa cai, começa quando ela se exalta. Versículo base desse ensinamento, 2 Crônicas 26:16. Mas havendo-se já fortalecido, exaltou-se o seu coração para a sua própria destruição. Nono ensinamento: quem para de buscar a Deus, para de vencer. O rei Asa. Asa começou confiando em Deus e venceu batalhas impossíveis, mas com o tempo começou a confiar em forças humanas. Ele procurou a ajuda de reis, não de Deus, e perdeu o favor. A lição é profunda. A vida espiritual não se mantém sozinha. Quem para de buscar, começa a regredir. Versículo-chave desse ensinamento. 2 Crônicas 16:12. Mesmo na sua doença, não recorreu ao Senhor. Décimo e último ensinamento: Deus sempre levanta um remanescente fiel. Mesmo quando a nação estava corrompida, Deus sempre levantava um rei fiel. Deus nunca fica sem testemunho. E hoje, Ele ainda procura pessoas que colocarão sua vontade acima de tudo. Pois está escrito em 2 Reis 19:30, o remanescente lançará raízes para baixo e dará frutos para cima. As histórias dos reis de Israel não são apenas registros antigos, são espelhos. Espelhos que mostram quem devemos ser e quem nunca devemos nos tornar. Se esta mensagem falou com você, compartilhe, se inscreva e não esqueça de deixar o like. E lembre-se, Deus levanta aqueles que o honram.